Bom, agora um destaque internacional, uma imagem que está correndo o mundo. Joe Biden abraçou a causa operária. O presidente dos Estados Unidos se juntou ao maior movimento grevista em 88 anos no país. Por trás desse improvável apoio está a eleição do ano que vem. Quem traz todos os detalhes é o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, teve até bonezinho, né? Olha, Tiago, tem uma... Boa noite, primeiramente, a você, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Tem uma regra não escrita na política. Para quem estuda política nacional ou internacional, acredite em tudo. Tudo pode acontecer, até o mais improvável. Para quem nos ouve pelo rádio, eu vou descrever a cena de quem vai nos assistir pelas telas, que é essa daqui. Uma das grandes imagens do dia, praticamente impensável se a gente olhar para os Estados Unidos, o grande bastião do capitalismo do século XX, do século XXI. Olha aqui, eu vou começar pelo canto da imagem. A gente tem Sean Finn. O Sean, ele é presidente do maior sindicato da indústria automobilística nos Estados Unidos, a AUW, em sigla em inglês, criado em 1935. Está aqui, liderando o maior movimento grevista em 88 anos. Eles pararam as 3 maiores fabricantes de automóveis nos Estados Unidos, a Ford, a Stellantis, que é a Chrysler, mais um grupo francês, PSA, e a General Motors. Já pararam 20 plantas, pararam 38 plantas em 20 estados americanos. Então ele está aqui liderando mais um piquete. Ao lado dele tem um cavalheiro aqui com o boné do sindicato, com um megafone. Você deve pensar, é um sindicalista, alguém que está apoiando o presidente. Não, é o presidente dos Estados Unidos, que saiu da Casa Branca, pegou um avião, foi até Michigan, que já foi o grande cinturão da indústria automobilística dos Estados Unidos, junto de Detroit, e hoje é o chamado cinturão da ferrugem, depois da grande falência das indústrias automobilísticas, principalmente pós a crise de 2008. E o presidente Joe Biden foi lá, se vestiu aí de sindicalista, pegou um megafone, fez discurso, botou boné, megafone e posou ao lado do presidente. E ainda disse o seguinte, fez ali um largo discurso, eu tirei a frase que eu acho que é mais simbólica. Continuem assim, grevistas, porque vocês merecem este aumento significativo que vocês estão pedindo, entre outros benefícios. Já é hora deles, os empregados, já é hora deles, os empresários, os empregadores, nos defenderem. O detalhe é ele falar nos defenderem, como se o Joe Biden, um político de carreira, se colocasse junto desses grevistas. Agora, por que ele fez isso? Vamos às entrelinhas. Ano que vem, eleição nos Estados Unidos. Ele, muito provavelmente, Joe Biden, vai entrar como candidato democrata. E este movimento sindicalista, os operários americanos, é o que na política dos Estados Unidos se chama The Heart of America. Isso aqui é o coração da América. É essa a grande massa de eleitores. A gente pensa em economia americana, fecha os olhos, lembra de Wall Street, os engravatados do mercado financeiro, não são a maioria dos votantes nos Estados Unidos. Essa aqui é a população da classe média baixa, que vai massivamente às urnas. E é de olho nessas pessoas que o presidente está de olho. E o Donald Trump? Donald Trump está na Carolina do Sul, fez ali um comício, vai ao Michigan amanhã, quarta-feira, quando o resto dos republicanos, os outros pré-candidatos, estarão reunidos num debate nesse movimento de pré-campanha dentro do partido, em que o Trump disse que não vai participar nem deste, nem dos próximos debates entre os republicanos, para fazer a mesma campanha do outro lado. Porque o Trump vai a Michigan conversar com os donos da empresa, vai ter um encontro ali com a Ford, com a Stellantis e com a General Motors, defendendo o empresariado. Aqui está uma queda de braço muito clara. Por quê? Vamos aos números, porque está tudo ligado. Eu fui atrás dos números da desaprovação de Joe Biden, feito por um projeto chamado Projeto 538. Eles fazem um dado que é uma medição quase que diária da aprovação e desaprovação dos presidentes americanos ao longo da história. Eles fazem uma média ponderada de várias pesquisas. Olha o número de hoje. Existe uma desaprovação de 54,7% para Joe Biden. Todo mundo já entendeu que isso é alto. A diferença entre aprovação e desaprovação são de 13 pontos percentuais. Muito difícil reverter esse número até fevereiro,
até novembro do ano que vem, quando são as eleições. Agora, eu fui também atrás dos dados históricos. Nesta mesma data, quando o presidente Barack Obama, cujo vice era Joe Biden, estava no seu 454º dia de presidência, ele tinha uma desaprovação de 40%. Foi reeleito. Donald Trump, na mesma data, tinha uma desaprovação de quase 58%, 57,7%. Não está distante dessa daqui do Joe Biden. Não foi reeleito. Então a gente já pega esses números aí para entender como é que vai ser acirrada essa campanha do ano que vem, muito baseada nessa desaprovação dos candidatos. Para encerrar, a gente tem imagens aí do dia do Donald Trump, que há cerca aí de umas 2, 3 horas teve uma nova notícia, isso ele fazendo campanha na Carolina do Norte, visitou uma fábrica de armas, depois uma loja de armamentos, falando ali com um público muito específico e muito alinhado com o Partido Republicano. Mas em Nova York, enquanto ele não estava lá, saiu uma decisão de um juiz de uma corte de Nova York que acatou uma apresentação da promotoria do estado de Nova York, dizendo que Donald Trump, e aí não estou falando Donald Trump presidente, isso é uma ação civil, não é uma ação federal. O Donald Trump, enquanto mega empresário, magnata, mentiu durante décadas, inflando um pouco o seu patrimônio, que corretamente, segundo os dados da corte, são de em torno de 3 bilhões de dólares o patrimônio da Trump Corporation. E ele dizia que isso superava os 3 bilhões 600 milhões de dólares. Então a corte concluiu que ele inflou deliberadamente, de propósito, mentiu em documentos, dizendo que a sua fortuna, o tamanho da sua corporação era maior. Mas por que ele fez isso? Para conseguir vantagens. Apresentando então um patrimônio maior do que ele tinha, ele conseguiu empréstimos mais vantajosos, alguns benefícios na compra de terrenos no estado de Nova York, e agora ele acaba de ser, não vou dizer condenado, porque ainda tem mais uma etapa, mas ele foi declarado culpado pelo juiz, acatando aí uma apresentação do Ministério Público do estado de Nova York. Ainda cabe recurso, mas mancha um pouco mais a figura do Donald Trump. De novo, Donald Trump como empresário. Nas cortes federais, ele enfrenta, Donald Trump, 4 grandes processos, somando tudo, 91 acusações de crimes federais enquanto presidente dos Estados Unidos. Então fica aí, já dei a largada para a corrida presidencial dos Estados Unidos no ano que vem, já não é de hoje, mas vai ter uma briga muito acirrada aí sobre imagens arranhadas entre Donald Trump e Joe Biden. Tiago. Pois é, Favalli, podemos ter a campanha dos rejeitados, né? Se os dois, claro, conseguirem se viabilizar para concorrerem à presidência dos Estados Unidos. Valeu, Marcelo Favalli, nosso editor de internacional.